Hoje o assunto é sobre empreendedorismo, inovação, mudança de vida. E temos aqui um convidado muito especial. Ele faz parte do nosso ecossistema Norte Vale e ele promete, acender algumas novas ideias aqui para quem quer empreender, quem está empreendendo. Ele é o Vitor Barbalho. Eu vou deixar ele se apresentar, que é melhor ele falando do que eu. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. É um prazer estar falando aqui com você, Mari, com o pessoal aí que está nos assistindo. Então, me chamo Vitor Barbalho. Não sou natural de Montes Claros, mas me considero porque já nasci aqui quando eu tinha 13 anos de idade, Vim porque meu pai foi transferido dentro do trabalho público que ele tinha. E para mim, assim, considerando mais algumas coisas, sou esposo, da Jussara. A minha esposa também é empreendedora também. Tem uma empresa de visto americano. Estou como CEO da Kentro, sou um dos fundadores dessa startup que tem crescido bastante aí nos últimos 3 anos de vida. Graças a Deus, hoje alcançamos aí um nível Brasil, já em quantidade de clientes. Sou idealizador também do Inova Summit, que foi um evento que fizemos no ano passado e que juntamos mais de 500 pessoas aqui na nossa cidade, 500 empreendedores, inclusive, entendeu? Para sanar uma dor aqui da maioria dos empreendedores, não só daqui de Montes Claros, quanto também do Brasil. E também acabamos de fundar uma EduTech, uma EdTech nova, que se chama Prime Club, que é como se fosse uma confraria, um clube de empreendedores também, E estamos aí, nessa caminhada empresarial, fazendo com que a gente movimente cada vez mais esse Brasil aqui para a gente gerar oportunidade, e gerar também a possibilidade de desenvolvimento, das pessoas, das empresas, do país como um todo. Legal que você comentou, porque me parece, assim, desde quando eu te conheci, foi no Hard Work Day, que eu visitei a Kentro, eu achei muito legal. Vocês compartilharam ali algumas estratégias que já estavam acontecendo, que iam acontecer. A gente ficou um tempo aí sem se ver, mas quando eu fui na semana passada lá no Prime Club, eu achei interessante e falei até com o pessoal, a gente precisa falar com o Vitor, porque o Vitor está fazendo essa movimentação aqui em Montes Claros, que a gente vem falando, no ecossistema, em todas essas confrarias, todos esses grupos que acontecem aqui na região. E lá eu me identifiquei bastante porque a gente tem muito contato realmente com empreendedores, com empresários que querem realmente fazer essa mudança, querem colocar a roda para girar realmente, Sim. Então, eu gostei bastante, obrigado pelo convite, viu? Iremos mais vezes lá, até como Norte Vale, Agora eu queria entender de onde vem tudo isso, de onde vem essa movimentação que faz a sua, a gente até comentou aqui no começo, mentes inquietas. Eu também acho que sou um pouco assim, mas você eu acho que está liderando aqui um pouco mais o pessoal daqui de Montes Claros. Mas de onde vem toda essa vontade de fazer as coisas acontecerem? Então, bem assim, da gente ver desenvolvimento, sabe? A gente vê desenvolvimento nas pessoas, Quando eu decidi criar a minha empresa, eu quis resolver um problema que tinha no mercado. A minha empresa atende outras empresas, A Kentro atende outras empresas, mas ela surgiu inclusive num cenário de oportunidade ali da pandemia. E na pandemia, quem estava em risco eram as pessoas, E tudo. E quando eu vejo que existe uma oportunidade de fazer com que as coisas deem certo, para as pessoas serem atendidas melhor, por exemplo, é uma das coisas que a Kentro faz. Na pandemia, a gente tinha uma necessidade muito grande ali de atendimento, de passar informação, Lojas estavam fechadas
E ela tinha que começar a atender no WhatsApp, e ela nunca tinha atendido assim no WhatsApp. Tinha várias lojas que ainda não tinham nem o WhatsApp ainda criado. E elas precisavam atender no WhatsApp para se manterem abertas e entregar a mercadoria na casa das pessoas. Então, começou foi lá, sabe? Quando eu virei um empreendedor ali, dentro da Kentro, eu comecei a entrar realmente nesse mundo de empreendedorismo. E olhando o mundo de empreendedorismo, eu começo a ver várias outras dores, né? O Prime Club foi uma dor que eu vi dos empresários não terem um ambiente de crescimento saudável, né? De vez em quando, o ambiente que o pessoal vai ter vai ser só numa confraternização. Uma confraternização que todo mundo vai comer, beber e talvez não vai trocar informações que são muito importantes ali, até para o crescimento do seu negócio, né? Receber insights, conhecer cases de sucesso, né? Eu falo assim, uma das coisas que me evoluiu muito como empresário foi inclusive participar de palestras do Sebrae, né? Então, participando, por exemplo, de palestras, participando de mentorias, de programas que existem para desenvolvimento pessoal, me fizeram eu me desenvolver mais rápido do que outros empresários e outros empreendedores. E aí, eu não consigo ficar só para mim. Eu preciso levar também esse desenvolvimento para os outros empresários também. Então, o meu maior objetivo de vida, o meu maior propósito é desenvolver também outros empresários, outros empreendedores, né? E eu quero fazer isso o resto da minha vida, sabe? Mas lá na Kentro você faz também com os seus colaboradores, né? E nós vimos lá, o pessoal participa ali de mentoria, né? Tem ali a escala de onde ele vai conseguir chegar, né? Sim. Se ele vai querer realmente seguir ali com aquela carreira, tem todo um cuidado, né, com os colaboradores, e você externalizou agora pro mercado aí, né? Então, a Inova Summit, que foi ano passado, né? Foi o ano passado, em agosto. E agora o Prime Club. Eu adorei, gostei bastante. Na Inova Summit eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas quando você quiser novamente, com certeza eu irei. Mas conta um pouquinho do evento da Inova Summit, como que funciona? Então, foi exatamente o que aconteceu lá dentro da empresa, né? Graças a eu ter essa empresa de tecnologia, né? Eu sempre quis construir uma cultura de empresa de tecnologia. E trabalhar numa cultura forte, numa cultura agradável, numa empresa agradável, que você acorda de manhã e você fala assim, não, eu vou trabalhar numa empresa que é boa de se trabalhar, né? É muito gratificante, né? Eu mesmo passei, antes de ser empreendedor, eu passei por umas 10, 15 empresas, né? E eu sei o quanto que, de vez em quando, trabalhar com um líder opressor é muito ruim, entendeu? Então, eu falei assim, minha empresa, não quero uma empresa assim. Eu quero uma empresa que tenha uma cultura boa, que seja leve de trabalhar, que ajude as pessoas como pessoas, né? Que a gente entenda que uma pessoa, ela não é uma máquina, que ela não vai trabalhar ali todos os dias e ela vai te dar só resultado, né? Ela tem os sentimentos dela, vai ter dias que ela não vai conseguir produzir nada, né? Então, a gente entendendo como que é o papel do ser humano, a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas se desenvolvam muito mais. E na hora de entregar resultado, elas vão entregar com felicidade, com gratidão, e vão fazer as coisas assim de forma muito mais eficientes. Então, eu criei isso dentro da Kentro e eu quis externalizar isso dentro de um evento para eu ensinar outras empresas. Porque, inclusive, quando eu abri uma vaga lá na Kentro, tinha funcionários de clientes meus querendo vir trabalhar na Kentro por conta da cultura. E aí seria talvez não ética contratá-los, né? Contratar um funcionário do meu cliente, né? Pessoas, amigas da região, não é tão ético assim. Mas quem está fazendo certo e quem está fazendo errado? Eu não considero que o que eu estou fazendo é tão certo assim. Eu estou fazendo o normal, né? Estou fazendo tendo uma obrigação social,
é uma empatia a mais só pelas pessoas mesmo. Mas eu acho que tudo também leva-se um tempo, né? Você Sim. tá numa escada, você tá ali nos primeiros degraus, e aí a ascensão é assim, a gente consegue enxergar de fora, né? Sim. E acredito que muitos desses colaboradores, as pessoas que fazem parte, né, do seu centro de amizade, de empreendedores que estão ao seu redor, conseguem enxergar isso. Até Sim. a gente fala, né, realmente, a gente pensa, né, será que eu estou fazendo certo? E quando a gente tem esses resultados, a gente fala, peraí, estou no caminho correto, mais adequado assim possível, né? Isso é legal. Eu percebi, assim, sabe, que não é fazer o certo, sabe? É fazer o normal, entendendo melhor toda a situação. E eu percebi que nas empresas dos meus clientes, ao qual essas pessoas queriam vir trabalhar na Quintro, eles não estavam fazendo certo, eles estavam fazendo nem normal, estavam fazendo errado mesmo, sabe? Tratar mal um funcionário, oprimir um funcionário não é certo nem normal. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu vou ensinar eles a fazer pelo menos o normal, entendeu? E aí, beleza, existem as coisas extraordinárias. Porque, igual, por exemplo, tem coisa que custa dinheiro, né? E isso vai interferir, inclusive, no resultado da empresa. Então, tem certas coisas que não vai ter como proporcionar. E tem empresas que não vão ter como fazer isso. Então, vão fazer pelo menos o normal, que é a compreensão ali do ser humano, sabe? No final das contas, as empresas são feitas do quê? Né? São feitas das pessoas. E a gente precisa estar com elas, inclusive nos momentos difíceis, para que ela te retribua no momento de gratidão também, né? Então, isso daí foi o que eu quis externalizar lá dentro do Inova Summit. A gente contou lá com 9 palestrantes de nível nacional, 6 palestrantes de nível nacional e mais 6 aqui da região. Porque aqui na região nós temos palestrantes tão bons quanto os nacionais. Eles só não tiveram a oportunidade ainda de crescer, né, na mídia, né, no marketing, né, e tudo mais. E foi sensacional, porque a gente criou um programa imersivo para você fortalecer a cultura da sua empresa. Então, quem participou lá fez literalmente uma imersão de 2 dias e teve a oportunidade de aprender com grandes nomes, tanto do mercado, quanto também com consultores e mentores que já passaram situações bem complexas e puderam compartilhar um pouquinho do conhecimento deles lá. Legal. Eu ia até te perguntar como que surgiram, né, as parcerias para você conseguir colocar, né, tirar do papel um evento tão grande, né? Porque a gente for falar aqui da região, foi um evento muito grande, né? Nós tivemos agora acho que mês passado, não me lembro a quantidade de pessoas que estiveram lá, mas até onde eu sei foi muito grande, diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto aqui na região. E como que você chegou nessas parcerias? Como que você, de forma estratégica, né, selecionou essas pessoas, selecionou esses palestrantes, teve algum apoio, você precisou aqui do Sebrae, como que foi isso? Assim, falando muita verdade, né, eu falo, assim, posso falar com bastante tranquilidade que todas essas pessoas foram apresentadas por Deus para mim, sabe? Eu falo assim, e pode ser um pouco clichê ou qualquer coisa assim, mas as coisas aconteceram nesse evento, e esse evento eu falo assim, foi Deus que colocou ele na minha vida, então eu só tive que administrar, sabe? E graças às parcerias como o Norte Valley, com o Sebrae, conversando com as pessoas foram se conectando com esse propósito. As empresas precisam melhorar a cultura. Nenhuma empresa praticamente no Brasil, menos de 1% das pequenas e médias empresas do Brasil, medem quanto que ela perde quando tem um turnover, né? E aí de vez em quando custa R$10.000. Aí R$10.000, em vez de você ter turnover, você paga uma consultoria top, que você não vai ter mais esse problema por esse motivo, né? Então,
era uma necessidade, né? Eu vi essa necessidade no mercado que eu vivi, em torno do que eu vivi, e eu nunca tinha feito um evento desse. Então, quem era o Vitor para poder fazer um evento assim, né? Então eu fui lá e Deus colocou esse evento e colocou as pessoas. Eu fiz um curso em São Paulo, aí eu conheci um dos palestrantes nacionais, que foi o Edgar Ueda. Fui fazer um curso lá em Alphaville, conheci a Caluz, que é a gestora de RH do grupo do Pablo Marçal, e eles foram sem custo, sabe? Então eu fui juntando as pessoas e juntando referências, autoridades ali de níveis nacionais que puderam ir participar do evento, inclusive sem custo, sabe? E aí, é por isso que eu falo que foi Deus, porque hoje, se você quiser montar alguma coisa, você vai ter que pagar caro, né? Para você poder montar tudo, isso vai te dar muito trabalho, mas eu juntei as pessoas que estavam do meu lado, pessoas que conectaram com esse propósito, né? E falaram assim, não, vou te ajudar. Eu juntei um grupo de, se não me engano, uns 40 facilitadores. Tinha 40 pessoas me ajudando a fazer. Então, eu só tive a ideia, entendeu? E eu administrei, que na verdade a ideia veio de Deus. Eu administrei essa ideia e coloquei para 40 pessoas me ajudar. Então, se vocês entrarem hoje no Instagram lá do Inova Summit, tem um vídeo de várias pessoas daquelas lá, principalmente no início lá do Instagram, que você tem que descer pra caramba, você vai ver lá, são várias pessoas que apoiaram o evento desde a sua essência, desde o seu propósito. Então é isso que eu digo assim para as pessoas. Se você tem um propósito de fazer algo que vai trazer desenvolvimento, trazer crescimento, trazer bênçãos para as pessoas, não tem como dar errado. Você consagra esse evento a Deus e vai acontecer. Porque o mundo, Montes Claros, a nossa região, inclusive, carece demais de eventos como esse de desenvolvimento, sabe? Por falar um pouco mais de fé, né? Falar que Deus proporcionou para sua vida, como você mantém a cabeça erguida para seguir? Como que você faz para alimentar essa sua fé, o acreditar realmente que Deus está à frente do que você faz? Eu sei que você participa de outro grupo também, do Adonep, e foi muito legal a sua postura quando nós estávamos lá no Norte Vale. Foi fazer uma oração antes da gente começar uma reunião. Foi no Prime, lá no Prime, né? Não foi no Prime, não. Ah, na Norte Vale. Lá no Norte Vale. Sim, foi. Lá no Norte Vale, tá? Quando eu visitei, ano mais ou menos. Isso, quando visitamos lá, sim, lembro. É verdade, eu estava lá. Você fez uma oração e eu achei aquilo tão... A gente ouve muito falar isso, né? Nos rádios, nos podcasts, que realmente a gente tem que trazer essa nossa fé para o impossível, para dentro das nossas empresas, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa organização. E me deixou muito feliz quando você fez aquilo. E eu senti que ali tinha alguma coisa diferente, que você realmente não seria só o Vitor da Camp, você seria mais do que o Vitor da Camp. Tá sendo, né? Não, mas com fala certeza. Um pouco da Adonep também, como funciona, de onde vem toda essa garra e fé. Então, hoje eu também estou como vice-presidente da Adonep, né? Naquela época também eu fazia já parte como vice-presidente. E como era uma visita ali da Adonep, né, ao Norte Valley, a Adonep, ela tem uma pegada, ela significa, né, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, né? Então, ela é uma associação que reúne homens, né, no seu grupo principal, mas conta também com o apoio das mulheres desses homens e dos filhos desses homens em apoio que chama apoio feminino e apoio jovem, né? E é uma associação muito antiga, né? Desde 1952 que ela já existe. É a maior associação de relacionamento que existe no mundo. Ela está espalhada assim por todo o mundo, por todos os continentes, né? E uma das pegadas que ela tem é de levar Jesus ali
sem nenhum vínculo religioso, para poder abençoar realmente cada negócio que ela passar por ela. Porque as histórias que são contadas dentro dela são histórias de que a pessoa ela esteve, né, na beira de um precipício qualquer, seja empresarial, seja familiar, seja pessoal, e algo mudou na vida dela quando ela conheceu Jesus de verdade, sabe? E a gente tem muita gente, e isso passa pela nossa vida, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por um momento de dificuldade. Em algum momento, a gente vai querer entregar os pontos. E nesse momento de entrega de pontos, não tem ninguém que te tira de lá. É só Deus mesmo para conseguir te tirar de lá. É só você e Deus. A luta é interna, entende? Então, quando uma das coisas assim que eu comecei a participar de lá em fevereiro do ano passado, né, já tem um pouco mais de um ano só, eu comecei a entender, foi exatamente quando veio também a ideia ali de Deus do Inova Summit, foi quando eu percebi que, igual você disse muito bem, nós temos que colocar a nossa fé em Deus dentro dos nossos negócios. Se você não quiser trabalhar com isso, eu não quero envolver, que é um pouco religioso, eu não quero envolver religião com o meu negócio. Não tem problema, só que você está jogando o jogo com menos regras do que é o jogo de verdade. O jogo de verdade, Deus está aí, entendeu? E Ele está observando todas as coisas. E eu falo para os meus vendedores, meu melhor exemplo é com os vendedores. Você pode dar o melhor pitch para você poder fazer uma venda. Pode dar o melhor pitch. Mas o seu cliente, ele ainda pode decidir não comprar. Quem convence ele de comprar ou não alguma coisa com você? Entendeu? Vai ser dentro da mente dele, a conversa dele com o Deus dele. É ele conversando com a própria consciência dele e conversando com Deus. E se Deus, se você pediu para Deus agir para você, então ele vai agir na mente do seu cliente vai tomar uma decisão a seu favor. Eu falo assim, isso aí são os frutos que a gente colhe quando a gente planta bem, né? Planta coisa boa, né? Então se a gente planta coisa boa, a gente vai colher vendas, né? A gente vai colher resultados positivos, né? Então, quando você coloca isso, então você trabalha isso dentro da sua empresa, dentro inclusive das mentorias, de perguntar pro colaborador, você tem Deus na sua vida? Né? E ele de vez em quando ele vai responder assim, não, eu não me preocupo muito com isso não, eu não faço nada não. Como é que tá a sua vida? Aí ele vai falar um pouquinho da vida dele, e aí você vai ver que ele tá entrando numa situação que talvez é um beco sem saída. Que talvez ele vai se bloquear até para consultar um psicólogo. Nenhum psicólogo vai ajudar a tirar ele de lá, sabe? E assim que eu percebo, sabe? Quanto mais afastado de Deus e a pessoa acha que ela conseguir as coisas com o próprio braço dela, mais problemas e mais força ela vai ter que usar, mais cansada ela vai ficar, mais desgastada ela vai ficar, com menos energia ela vai conseguir sair das situações que a vida vai nos impor. Igual, por exemplo, você tem filhos? Então, por exemplo, eu vou passar pela gravidez. Não é fácil, né? E tudo mais. Eu muito nova. Pois eu tinha 18 anos, então. Olha você ver. Foi mais perrengue ainda. Olha você ver. A minha esposa, a gente quer ter um filho em breve, né? E a gente está estudando sobre tudo, né? E tudo mais. Então, a gente fica olhando assim, né? Que, tipo assim, é um medo hoje das mulheres terem filhos, né? E ela, tipo assim, ela fala assim, não, minha vida vai mudar para pior depois, né? Só que todo mundo que tem filho fala assim, não, você tá doido, tem um filho, sua vida muda para melhor, né? E tudo mais. Mas a visão de quem não tem, não é a visão de quem já teve, né? É uma visão que ela tem que apostar, ela tem que ir com medo, com coragem, né? Para ela conseguir fazer as coisas, né? E aí é que eu falo que, tipo assim, se você não tem as coisas muito bem equilibradas dentro da sua vida, com Deus, com a sua saúde, com a sua família, tá bem? Essas coisas não estiverem muito bem equilibradas, né? Entre os seus colaboradores e tudo mais, na hora que desequilibrar, vai desequilibrar nessa parte, entendeu? E na hora que desequilibrar dessa parte, aí você
corre um risco muito grande. No mínimo, você vai levar um grande prejuízo, empresarialmente falando, né? Então, é muito importante que a gente tenha nossa vida espiritual equilibrada, a nossa saúde, né? E, inclusive, isso aí para melhorar o nosso bem-estar, né? A nossa felicidade, né? E aquele ditado, né? Você vai plantar. A colheita vai ser inevitável. Você plantando certo ou errado, aí você vai colher o que você está plantando realmente, né? Exatamente. E o que tem de gente plantando coisa errada do seu lado, dependendo do ambiente que você vive, sempre vai ter. Sempre ambiente influencia. Você vai estar num ambiente que as pessoas vão estar plantando coisa ruim para você colher. E você vai colher junto com a sua colheita. E você vai colher coisas ruins que outros plantaram. Isso vai depender muito do ambiente que você vive. A colheita de coisas ruins, ela já está aí, entendeu? Não existe uma plantação no mundo que não tem um mato, que não vai ter uma praga, que não vai ter algo que vai estragar ali um pouquinho. Só que o que vale a pena? É quando você colhe muito mais seus frutos bons do que frutos ruins, né? Então, você tem que plantar muito mais coisas boas para o equilíbrio ficar sempre favorável de coisas boas, né? É verdade. Faz sentido. Falando um pouco, né? A gente tá falando da nossa fé, da você como Sara querem ter filho. O que você pensa, assim, pro futuro da nossa cidade? E agora estão vindo várias empresas, vários centros tecnológicos. O que você acredita que seria um futuro ideal, né? Porque a gente imagina ideal pra gente, pro nosso convívio ali. Mas para falar um pouco de como está esse crescimento da cidade. Eu cheguei aqui, vai fazer 2 anos, e eu já vi que Montes Claros está totalmente diferente de quando eu cheguei aqui. O que você imagina agora para essas próximas gerações aí que estão, né, chegando, essa galera que você está treinando aí? O que eles devem investir mais? Investir em realmente ser ali... eu acho que tem mercado todo mundo, né? O CLT, o empresário, ou quem quer, sei lá, só estudar, ou ser dona de casa, né? Ou até o marido quer ficar em casa e a mulher vai trabalhar fora. O que você imagina agora para o futuro da nossa cidade? Então, igual a gente vê, né, muita gente falando assim, né, a gente vê muita gente falando, a gente vê acontecendo de verdade, né, já nesses últimos 2 anos aí, a cidade realmente deu um boom muito grande, corremos o risco aí de receber até muito mais do que a gente estava suportando aí de indústrias, né, então assim, é igual eu falei, né, eu trabalho com 2 coisas, desenvolvimento e propósito. Então, as 2 coisas são coisas que vão levar a um futuro melhor. Então, eu vejo assim que a cidade ela tem se desenvolvido muito bem aí dentro da área industrial, mas a gente tem visto também o setor de serviços também, igual, por exemplo, você vê, a Kentro surgiu há 3 anos atrás, é uma startup. Eu já conheço várias outras startups aqui junto com a nossa, que tem se desenvolvido muito bem e que tem trago riqueza, né, para a nossa região, para a nossa cidade, né? Com mais oportunidades de trabalho, né? Agora, manter um funcionário bom está cada vez difícil, está cada vez mais difícil. Não importa, inclusive, para você ver, minha empresa tem uma cultura boa, né? E mesmo assim está cada vez mais difícil manter, porque aqui está abrindo muitas outras empresas, né? Eu falo assim, Montes Claros tem um custo de vida muito bom. O trânsito ainda tá bom, né? Por enquanto tá bom, né? A gente vê que se desenvolver muito, daqui a pouco não vai aguentar, né? Mas em relação às grandes cidades, do jeito que já está hoje, comparando hoje Montes Claros com Belo Horizonte, com São Paulo, nós temos uma qualidade de vida muito boa, barata aqui. Tem muitos supermercados, né? Então existe eu falo assim, Montes Claros é muito bom, tem um custo de vida barato, porque tem uma oferta boa com concorrência leal ali, uma concorrência bacana ali entre os supermercados, fazendo promoções, né, e tudo mais. Então, você consegue ter um bom funcionário, pagando para ele um salário não tão alto, mas que vai ser muito bom para ele, que ele vai conseguir comprar as coisas que ele precisa, realizar os sonhos
né? Então, vai sobrar dinheiro para ele poder estudar, né? Para ele poder ter, de vez em quando, até aproveitar e ganhar uma renda extra fazendo alguma outra coisa. Eu falo para todo mundo assim que é o seguinte: você tem que estudar nunca parar, né? Eu sempre achei que depois da faculdade que eu não precisava estudar mais, sabe? O contrário, né? Sempre achei isso. O Prime mesmo o Prime Club, ele é uma edutech, né? Uma empresa de educação nessa área de tecnológica, né? Para poder oferecer cada vez mais educação corporativa, empresarial, de vivência mesmo. São empresários que estão se reunindo lá, mas eu gosto de falar bem também. É para novos empresários também. Porque é o seguinte, quando eu virei empresário, eu cometi vários erros, porque não tinha ninguém para me ensinar, entendeu? Ser empresário. Hoje não tem um curso de empresário, né? Tem um curso de administração. O Sebrae aqui, inclusive, eu fiz, né, vários desafios Sebrae, sabe? Isso me ajudou muito a ter o cargo que eu tenho de CEO, né? Eu poderia ter entrado até na área mais técnica, que eu formei na área técnica. Mas eu fiz muito desafio Sebrae, eu sempre estive envolvido com a administração ali de forma mais geral, de empreendedorismo, eu vivi aqui dentro do ecossistema. Então por exemplo, você que não sente que tem muito apoio do Sebrae, começa a participar do ecossistema, né? Começa a participar lá do North Valley lá, e você vai ver que o que a gente fala lá tem muito a ver com tudo que você vive dentro da sua empresa. E se você ainda está no CLT, né, você pode ser um empreendedor dentro do seu CLT. Você pode ser um empreendedor dentro da empresa que ainda não é sua. E eu vou falar para você, hoje, com o conhecimento mais difundido, se você gerar um baita de um valor para sua empresa, você pode chegar no seu chefe e falar assim: olha, eu tenho uma ideia, se eu fizer e ela der certo, e você colher o resultado, e a gente pode colocar uma meta, você me dá um pedaço da sua empresa, entendeu? Mas aí a gente bota uma meta, e eu só ganho só se eu bater a meta. Se chegar perto, eu não ganho, né? É risco para você perder um pouquinho da empresa, é risco para mim não ganhar nada, entendeu? Se você que está no CLT e que tem grandes ideias, que é uma mente criativa, então você pode começar a empreender aí, que você pode virar sócio do negócio que você trabalha. Você virou sócio do negócio que você trabalha, está na hora de você abrir seu CNPJ, né? Ou então você vai arriscar dentro do CNPJ. Mas aí, qual que é a dica? Esteja em ambientes que sejam prósperos, que sejam ambientes de alto valor, né? Esteja fazendo reuniões, participando de eventos, né? Em que você vai se desenvolver e vai estar do lado de pessoas que têm alto valor, que estão também coletando grandes informações, que talvez você até descubra um sócio aí e seja até muito mais fácil de abrir uma empresa, né, com sócios, né, com parcerias, né. A gente costuma dizer lá no Prime lá que crescer sozinho é um desafio, né, mas crescer com o Prime ou crescer com os empreendedores, com outros empreendedores, é uma escolha. É mais leve, né? E vai ficar muito mais leve. E né? Vai sofrer muito menos. Fica aqui o convite para quem quiser ir lá visitar o North Valley. Não lembro o endereço, mas fica na rua Travinas. Lá no Edgar Pereira, né? Edgar Pereira, não lembro o nome. Mas a gente vai deixar o endereço aqui, o site, o Instagram. Pode marcar uma visita, converse lá. Tem várias pessoas para vocês apresentarem os projetos de vocês. A gente está ali para realmente fazer isso que o Victor vem comentando aqui, né, no nosso papo. É fazer com que a cidade e as pessoas cresçam mais e se desenvolvam mais. Então, fica o convite aí para vocês. Estaremos lá esperando vocês, tá? E, bom, acho que para a gente entrar aqui mais pro final, tem uma frase que agora eu estou querendo colocar, porque falaram que eu tinha que criar um bordão, então eu vou colocar. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu sou um pouquinho, vamos dizer assim, irritadinha, vamos dizer. E aí eu tenho uma frase
que é o não me irrita. Eu queria que você me contasse o que te irrita no empreendedorismo. Sabe o que me irrita? É de vez em quando a inércia. A inércia ali, aquela força que ele não consegue ter de vez em quando para se desenvolver, sabe? E eu vou falar, e puxando já a orelha dos Montes Clarenses, sabe? O que mais me irrita é porque quando alguém abre, né, uma inscrição de um evento, como que teve aí há um mês atrás, né? Que o nome do evento era Em Busca do Primeiro Milhão, né? Contou assim com grandes palestrantes aí a nível nacional, grandes empresários, né, lá. Quando você abre uma inscrição de evento desse, a adesão inicial ela é quase zero, né? Então as pessoas elas têm uma inércia assim de falar assim, será que isso aí vai me trazer um crescimento e tudo mais? Será que não é melhor eu ir lá em São Paulo e assistir um evento lá? Porque os caras de lá estão aqui, né? Mas o evento vai passagem, né? E aí você vai ter custos maiores lá e tudo mais. E aqui é o seguinte, eu fico muito irritado quando eu chego no empresário assim de vez em quando e ele tá passando por várias dificuldades e ele abre isso comigo. Aí ele vira para mim, aí eu viro para ele e faço uma pergunta: quanto você investe em treinamento para você, empresário? Para você que é empreendedor, quanto que você investe em treinamentos? Quanto que você gasta ali uma verba da sua empresa para te treinar a ser um empresário melhor? Então, são em eventos deste que você tem a oportunidade de aprender assim uma coisa. Você vai chegar lá, vai ter um palestrante, você não vai com a cara dele, você não vai gostar, ele só vai falar só coisa que você não gosta. Agora, vai ter alguém lá, pode ser o menor deles, ele te fala uma coisa que causa uma reviravolta na sua empresa e que pode levar a sua empresa para outro patamar. Quanto que vale isso? R$1.000, 10 mil? Se ele levou a sua empresa a faturar R$1 milhão a mais no ano que vem, 1 milhão em um ano, que não é uma coisa assim tão difícil assim para a maioria das empresas assim, né? Que não importa se você tem um ponto lá no centro ou no bairro e tudo mais, né? Quando eu falo 1 milhão de faturamento, né? Não estou falando nada muito absurdo, né? E tudo mais, não estou falando de lucro, né? Estou falando de faturamento. Se ele te ajudar a faturar 1 milhão a mais, entendeu? Quanto que vale o curso desse cara? Entendeu? E aí, tipo assim, o cara não tá vendendo nada de 100 mil. Entendeu? O cara tá vendendo um negócio lá de R$300, entendeu? Para você poder participar. Às vezes nem precisa comprar também, né? Você tá lá, você vai no primeiro. Você vai sair diferente no evento desse tamanho. Você vai sair diferente. Com certeza. E aí no próximo você vai testando, né? Peraí, eu fui ali, consegui alguma coisa de graça. Então no próximo eu vou aqui, eu vou honrar essas pessoas que estão aqui, né? Sim. Da honra também. Eu vou honrar, e aí no próximo, e aí você vai tendo esse crescimento profissional, né? Empresarial. Sim, a gente. Quando a gente vai para um evento deste, a gente volta diferente, com certeza. E se você, por exemplo, de vez em quando, tem alguns empresários que eles não investem, mas eles participam ativamente, ajudam a construir o evento, entendeu? Servem naquele evento, entendeu? E aí ele ganha o ingresso, entendeu? Participa aí do ecossistema, entendeu? De vez em quando surgem os ingressos, né? Participar do North Valley aí, inclusive, pode surgir, inclusive, a possibilidade de fazer uma viagem em grupo, né? 90% patrocinada pelo Sebrae, entendeu? As missões empresariais que tem, entendeu? Agora, é por isso que eu falei primeiro, antes do cara gastar com cursos e treinamentos, eu falei primeiro da inércia. É tipo assim, o cara ele tá lá na empresa dele, ele tá com os problemas dele lá, ele acha que a solução tá dentro dele, entendeu? E que se ele continuar fazendo a mesma coisa que ele sempre faz, ele vai colher um resultado diferente, ele acha isso, né? E se você não mover e não mudar os seus comportamentos, você não vai ter um resultado diferente. Mas tem que pensar nesse start, né? Como que ele consegue sair dessa inércia, né? Sim. Para ele conseguir
identificar que ele está na inércia, como que ele sai daquilo que ele está fazendo. Porque às vezes a gente fica ali, né? Tá todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia colhendo os mesmos frutos, e tá tudo bem. Mas e aí? Você vai continuar assim ou para, ou cresce, né? Aí vem uma frase de um amigo meu que chama Léo Navarro, aí ele fala assim, esse empresário, ele na verdade, ele é um empresidiário, né? Faz sentido. Ele é um empresidiário que vai ser preso ao negócio dele ali, aí ele não tira férias, aí o salário dele é se sobrar, né? O lucro que se sobrar, né? Se der lucro, e normalmente é menor do que o menor funcionário dele, entendeu? Então, essas pessoas têm uma questão de mentalidade pequena. E aí eu vou falar para você, tem muita gente aqui em Montes Claros, na nossa região aqui do norte de Minas, que tem essa mentalidade, que tem a mentalidade de medíocre para baixo. E tem muita gente que tem uma mentalidade grandiosa, só que a maioria, infelizmente, são de mentalidades nesse sentido. Então, nós temos que fazer a nossa parte para abrir os olhos desses empresários, né? Para eles falarem assim, não, chega de ter resultado ruim. Se a gente tiver aqui no norte de Minas excelentes resultados dos empresários que a gente já tem, nós não vamos ser uma região que o pessoal olha e fala assim, a região do norte de Minas, por estar muito próxima lá do Vale de Quitionha, é uma região pobre, né? Quando muita gente do Brasil inteiro fica sabendo que você é do norte de Minas, ele acha que você está numa região pobre. E não é pobre de dinheiro, não, é pobre de mentalidade, entendeu? Então, é muito ruim. Eu gosto, inclusive, de em todos os eventos que eu vou lá fora, né, São Paulo, Belo Horizonte, de falar assim, eu sou de Montes Claros, do norte de Minas, a empresa é de lá. E você sabia que Montes Claros já tem 3 ou 4 voos direto para São Paulo? Eu já tô falando com o pessoal de Belo Horizonte quando eu tô lá em Belo Horizonte, que eu falando assim, Belo Horizonte nem tá no meu mapa mais, a gente já tá pulando direto para São Paulo, porque as companhias aéreas e as indústrias de Montes Claros viabilizaram, né, de ter esses voos direto de São Paulo e Montes Claros, e Montes Claros tem evoluído assim como uma das principais cidades hoje do Brasil. Eu acredito que está no mínimo aí entre as 5 cidades que estão mais crescendo no Brasil. E aí, vão ter mais novas coisas, né? Montes Claros, novas, vai ter produzir, né? Já tem, né? O maior encantamento já é aqui, né? Do Brasil, é aqui em Montes Claros. Eu acredito que tem grandes chances da gente melhorar. A gente realmente precisa mudar essa conscientização de que as pessoas elas conseguem. É só ela dar esse start, sair realmente dessa inércia que foi que você comentou. Sim. Bom, já encerrando, eu espero que as pessoas que assistiram aqui a gente tenham tomado essa injeção de ânimo, porque realmente a gente precisa fazer essa movimentação, nós precisamos acompanhar de perto as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão ao nosso entorno, para que todas também consigam ter esse crescimento que a gente falou aqui, né? Crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento espiritual. E agora, para a gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para os empresários e empreendedores ou para as pessoas que querem e desejam esse crescimento que a gente comentou? Eu acho que foi quase exatamente o que você concluiu, né? Mas deixando uma mensagem bem clara, busque um equilíbrio, né? A mentalidade boa é uma mentalidade equilibrada, né? É quando você sabe que você tá bem com você mesmo, primeiramente, bem com a sua família e bem com Deus. E quando essas coisas estão equilibradas, que fazem parte 100% da pessoa que você tem condição de chegar na empresa e de ser, se você é um empresário, por exemplo, né, de ser o líder inspirador para os seus colaboradores. Para os seus colaboradores aprenderem com você, você vai ensiná-los e você vai colher gratidão deles. E colher gratidão é o melhor salário que tem. É a melhor recompensa que você possa ter. Não é o maior lucro,
é uma gratidão muito grande. E isso é o seguinte, na hora que você estiver num período difícil, na hora que sua empresa estiver passando por uma dificuldade de não conseguir vender, de não conseguir alguma coisa, você não vai estar sozinho. Você vai ter todo mundo da sua equipe engajado com você para passar daquele momento da melhor forma possível, né? Não dá para contar todas as histórias aqui, né? Mas, poxa, tem várias histórias desse sentido, de superação mesmo, porque ter uma startup que cresce é perigoso. É a mesma coisa de mexer com foguete, né? Startup aí o pessoal assimila com foguetinho lá, né? E tudo. E crescer rápido é complicado. Você corre o risco de crescer e estourar no sentido de explodir mesmo e cair, né? Então, tem dificuldades, né? E não é diferente de nenhum outro negócio, né? Todos os negócios passam pelaquela zona da morte, né? E aí, se você estiver equilibrado, você vai conseguir passar numa boa e depois você vai subir de novo, entendeu? E vai atingir grandes resultados. Muito obrigada pelo nosso papo. Eu queria que você deixasse aqui onde que são os encontros do Prime Club, a Donep, se a gente pode participar, quem pode participar. Sim. Então, o Prime Club, ele está acontecendo no Javaili, né, no restaurante Javaili, toda terça-feira, 7h15 da manhã, né? É um evento que tem constantemente, é um diferencial por isso. É um evento sem custo, praticamente. Se você quiser tomar um café da manhã, custa R$30, né, que é um café da manhã ali muito bom, inclusive, né, um dos melhores restaurantes aqui da cidade. E é aberto a literalmente qualquer pessoa poder participar, desde universitários, empresários, poderem estar lá junto com a gente, se educando um pouquinho mais aí nessa educação corporativa. A Donep, ela funciona toda quinta-feira, 7h30 da manhã, no Café Origem, né, aqui no São Luís. E a Donep ali, ela é uma associação que nessa quinta-feira, no Café Origem, ela é um evento só para homens, né? Ela já segmenta ali para homens empresários e profissionais liberais, autônomos, entidades militares, civis, né, autoridades. Então, participam deste café da manhã e se fala das maravilhas que Deus tem operado na vida das pessoas. E normalmente conta uma história de vida de alguém que passou por uma superação de vida muito emocionante e impactante, principalmente, né? Muito legal. A Donep também ela tem, né, o apoio feminino, que acontece a cada 15 dias, inclusive amanhã tem, viu? Falando aqui da data de hoje, né? Toda quinta-feira tem, a cada 14 dias, né, tem, cada quinzena, né, tem uma Donep de apoio feminino que acontece no Empório São Carlos, normalmente às 15 horas, né? E se Deus quiser também, né, esse ano a gente ainda vai ter o Inova Summit, né? Estamos vendo aí grandes nomes, né? A gente está tentando os grandes primeiro, né? Vamos ver se a gente traz um João Adib aí, por exemplo, né? Eu já estou colocando assim que a gente tem que determinar, né, na nossa vida para que as coisas aconteçam, né? Então, se inclusive alguém conhece o João Adib aí, pode dar o toque para ele que vai ser muito bem-vindo aqui em Montes Claros, com certeza, não é? Já passa para ele ter contato com ele. Me sigam lá no Instagram, né? Sigam a Kentro, né? O Prime Club, a Kentro Sistemas, né? O nome é esse lá no Instagram, né? Eu sou o Vitor Barbalho, né? E o Prime Club é o primeclub.intl, né? Que vai ser um clube que a gente começou aqui, mas vai se tornar internacional. Deus abençoando, que dê tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai deixar todos os seus contatos na descrição do vídeo, tá? A gente encerra aqui o nosso papo. Hoje foi muito legal, bem interessante. Você, quando a gente conversou lá, né, no Prime Club, você estava na nossa lista de contatos para um bate-papo, porque realmente lá atrás, né, desde quando a gente começou a gravação, e você já era ali da lista.
falei assim, vamos falar com o Vitor, porque falei com o Vitor na semana passada, vamos conversar com ele, vamos saber o que está rolando aí na cidade, para a gente trazer o pessoal. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço e eu estou à disposição, viu? Estou à disposição, quem entrar em contato comigo com certeza vai ser respondido. Obrigado. Até mais. Tchau, galera. Até mais.